Olá, o meu nome é Fábio José Pereira da Silva. Eu sou médico psiquiatra na cidade de São Paulo. E hoje estamos aqui para esclarecer o assunto em pauta, que é tratamentos não medicamentosos em psiquiatria. Esses tratamentos reúnem uma quantidade grande de técnicas, de modalidades terapêuticas. Dentre elas, a mais conhecida ou as mais conhecidas são as chamadas psicoterapias. Mas também temos a questão da atividade física, também temos a questão de técnicas de medicina comportamental, como hipnose, como meditação, biofeedback. Temos também técnicas de estimulação cerebral, cujas mais conhecidas são a estimulação magnética transcraniana e a eletroconvulsoterapia. Ao longo dessa aula e das próximas, iremos conversar de uma maneira um pouco mais aprofundada de algumas dessas técnicas. Primeiramente, eu gostaria de salientar e explicar que existe uma diferença entre a psicanálise e psicoterapia, algo que é confundido com frequência entre as pessoas. A psicanálise foi desenvolvida por Freud a partir do final do século XIX, e as psicoterapias elas vêm a partir da década de 20, 30, com alguns discípulos de Freud que tinham algumas ideias diferentes e que foram modificando as técnicas e foram desenvolvendo outras maneiras de se trabalhar. Outro ponto fundamental que diferencia a psicanálise e as psicoterapias é que a psicanálise tem um objetivo mais de entender o funcionamento mental do indivíduo, entender o mundo dentro da mente daquele indivíduo. Já as psicoterapias têm um objetivo diferente, têm um objetivo de cuidar, de tratar sintomas, de tratar patologias naquele indivíduo. Podemos também diferenciar, de certa maneira, a psicanálise e psicoterapias por qual é o foco maior de atenção. Enquanto na psicanálise o foco maior é através de lembranças, de situações da infância, nas psicoterapias muitas vezes o foco é questões mais atuais, questões que estejam ligadas à vida rotineira do indivíduo. Bom, vamos falar primeiro da psicanálise. Então, como eu disse, a psicanálise foi desenvolvida a partir do final do século XIX pelo médico Sigmund Freud. Ele inicialmente utilizava da técnica hipnótica, em que ele resgatava memórias do passado com o indivíduo em transe hipnótico e avaliava essas lembranças, essas memórias. Ele desenvolveu uma técnica e acreditava que fora do transe hipnótico era possível resgatar essas memórias de uma maneira mais fidedigna. E a esse tipo de técnica, essa maneira que ele desenvolveu, ele chamou de associação livre. Também, além da associação livre, ele desenvolveu uma maneira diferente em que o profissional consegue perceber essas nuances, a que ele chamou de atenção flutuante, que o profissional ele fica muito atento ao que o indivíduo está falando e ele capta algumas informações que ele julga realmente relevantes e ali ele faz uma intervenção, né? Antes de continuarmos, é importante que entendamos algumas teorias, algumas coisas que Freud desenvolveu e que a gente ouve falar aí no dia a dia, né? Talvez a principal contribuição de Freud na área de saúde mental, seja a introdução do termo inconsciente, mente inconsciente. Até aquela época em que ele exercia a medicina, acreditava-se que as alterações psiquiátricas eram devidas a alterações biológicas, alterações orgânicas, né? Um funcionamento inadequado do organismo, com um local, né? Uma topografia específica do indivíduo causando aquele sintoma. Freud foi o primeiro que realmente estruturou e falou, não, olha, pode ser que esse determinado sintoma não tenha uma origem, de fato, por uma malformação de uma célula, uma malformação de neurônio, mas sim por um mau funcionamento da mente, e no caso da mente inconsciente. Ele desenvolveu algumas teorias, uma delas foi a topográfica. Então, esse modelo que ele chamou topográfico divide a mente em três partes. A mente consciente, aquela que a gente tem plena consciência do que acontece, a gente acessa de uma maneira fácil. A mente subconsciente, que tem a ver com as nossas lembranças, que a gente consegue recordar de uma maneira rápida, de uma maneira quando se torna necessário. E a mente inconsciente, onde estão armazenadas memórias que elas são reprimidas, memórias
que normalmente vêm associadas a um conteúdo, às vezes de sofrimento, a um conteúdo difícil do indivíduo lidar, pelo menos naquele momento em que aconteceu. Essas memórias, elas ficam armazenadas ali, ocultas, através de alguns mecanismos que ele chamou de mecanismos de defesa. Para defender o organismo daquele sofrimento emocional tão intenso, às vezes tão destrutivo, a pessoa oculta essa memória. E oculta de um modo que ela não tem acesso voluntariamente. E na psicanálise, a ideia é o quê? É resgatar essas memórias que possam estar influenciando em sintomas, em alterações físicas na atualidade. Então, ele, através da associação livre, que ele combinava com o indivíduo, né? Na primeira vez que ele encontrava o indivíduo, olha, nesse ambiente, que ele chamou de setting terapêutico, o indivíduo ele tem total liberdade e até é recomendado que ele fale, que ele possa deixar os pensamentos fluírem de uma maneira voluntária, o que vier à mente, sem qualquer tipo de julgamento, sem qualquer tipo de crítica, e vá falando. E quando tiver um conteúdo que o analista perceba que é significativo, ele vai fazer uma intervenção naquele momento, naquele sentido, né? E a essas intervenções ele chamou de interpretações, que ele interpreta pensamentos, ele interpreta o que vem daquela mente inconsciente, dando um significado para o indivíduo. Então ele une as coisas. Então é um trabalho como, por exemplo, num novelo de linha, você encontrar a ponta ali, o fio da meada, e ir puxando aquele fio da meada até desenrolar aquela determinada situação, né? Ele também, através da técnica que ele chamou de psicanálise, ele buscava que a pessoa cada vez mais entendesse sobre o seu funcionamento, entendesse sobre a sua mente. Esse era o grande objetivo real da psicanálise. O que ele percebeu também é que essas memórias vindas do inconsciente, quando são esclarecidas, tendem a fazer com que um sintoma desapareça e a pessoa resolve aquela determinada situação. Ele acreditava que no setting terapêutico, né, no ambiente em que se passa a sessão, era necessário algumas características. Por exemplo, ele acreditava que era necessário um divã, que é um sofá um pouco maior do que o normal, confortável. O indivíduo ele ficava deitado nesse divã, geralmente de costas para o analista, para que, sem enxergar o analista, ele pudesse realmente se libertar e deixar vir as fantasias, deixar vir os pensamentos livremente. Ele também acreditava que a frequência dessas sessões deveria ser no mínimo 4 vezes na semana, porque aí o indivíduo teria tempo, poderia naquele setting terapêutico falar além das trivialidades do dia a dia, de narrar o que aconteceu ao longo da sua semana, poderia falar sobre suas fantasias, realmente pensamentos que venham à mente de modo natural. E ele também acreditava que essa duração, o tratamento completo, né, na psicanálise, teria um prazo mínimo de em torno de 3 anos, pelo menos. Bom, então falamos da questão da psicanálise. Agora vamos partir para as psicoterapias. Dentre as psicoterapias, existe mais de 100 modalidades e técnicas diferentes que foram sendo desenvolvidas ao longo dos anos. Podemos dividi-las em 2 grandes grupos. Um grupo que vem desse conhecimento de Freud, né? E um grupo que não, que vem de outros saberes. Esse que vem do grupo de Freud são as chamadas psicoterapias psicodinâmicas, psicoterapias de orientação analítica. E por outro lado, o outro grupo, que vem de outros saberes, são o grupo das psicoterapias cognitivos comportamentais. As psicoterapias psicodinâmicas, elas foram desenvolvidas e aprimoradas ao longo dos anos pelos discípulos, pelos seguidores de Freud, que foram tendo algumas ideias diferentes e foram aperfeiçoando as técnicas. Então a gente conhece técnicas como Jungiana, conhecemos Winnicottiana e assim vai, que tem algumas peculiaridades. De maneira geral, as psicoterapias psicodinâmicas, elas seguem alguns modelos parecidos com a psicanálise. A diferença grande é a questão do objetivo, que o objetivo realmente é tratar um sintoma, é tratar um sofrimento do indivíduo, como uma terapêutica de melhorar a saúde do indivíduo. Essas terapias psicodinâmicas também preconizavam uma duração
no caso de 3 a 6 anos, com sessões no mínimo 2 a 3 vezes por semana, né, em torno aí de 50 minutos pelo menos, em que o indivíduo realmente ele podia falar livremente sobre os pensamentos que viessem à cabeça e o terapeuta, né, ele iria interpretando essas situações e encontrando o motivo daquele sintoma, resolvendo aquilo, o indivíduo conseguiria superar aquele determinado fato e estar com uma mente mais saudável, com uma mente mais adaptada. Uma das grandes questões, né, que a gente tem que lembrar é a questão também do termo, né, psicodinâmica, que tem a ver com a ideia de Freud da mente, em que a mente ela é formada por pulsões de vida e pulsões de morte. Essas pulsões nada mais são do que o quê? Desejos. As pulsões de vida têm a ver com os desejos ligados à sobrevivência, então alimentação, sede, reprodução. E as pulsões de morte já por outro lado, tem a ver com agressividade, com raiva. São desejos presentes naturalmente em todos os indivíduos. E esses desejos, eles tendem a buscar um equilíbrio. A esse equilíbrio ele chamou de dinamicismo. Então, a psicoterapia de orientação analítico, a psicoterapia psicodinâmica, esse termo dinâmica vem dessa teoria. Então a pessoa sempre está buscando o equilíbrio, mas o equilíbrio pleno mesmo só é possível na ausência de vida. Então as terapias psicodinâmicas elas também vão tentar buscar esse equilíbrio. E quando esse equilíbrio não consegue ter essa mobilidade, essa situação de pouca mobilidade da mente, pouca adaptação da mente, ele chamou de fixação. Então, quando a pessoa tem uma fixação, significa que ela tem uma menor flexibilidade da mente, uma menor flexibilidade para lidar com as situações. Então, ela fica fixada numa determinada maneira de pensar, num determinado modo de agir e não consegue evoluir de uma maneira psicológica. Essa questão de fixação, a gente não vai entrar muito em detalhe, mas assim, as pessoas também já costumam ouvir falar, né, das fases do desenvolvimento psicossexual. E quais são essas fases, né? Tem a fase oral, tem a fase anal, a fase fálica e a fase sexual, que é a fase do adulto. Então, é comum falar principalmente em crianças, tudo, que a criança está com fixação, de repente, na fase oral, ou fixação na fase fálica. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa parou num determinado momento do desenvolvimento, num determinado período de desenvolvimento emocional e não consegue evoluir como deveria ser de acordo com a sua idade, de acordo com o seu ambiente.